Como eu disse a vocês, o plano Collor gerou bastante impopularidade ao presidente. Por que gerou tanta impopularidade a Fernando Collor de Mello? Gerou essa impopularidade porque a inflação brasileira, naquele momento, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a inflação era galopante. Isto significa que diariamente os preços eram reajustados e que anualmente nós tínhamos inflação na casa, por exemplo, dos mais de 1000%. Então, o que acontecia era que muitas pessoas, ao receberem os seus salários, depositavam na poupança, nem que fosse para depositar num dia e sacar no outro, porque pelo menos na poupança o dinheiro estaria rendendo alguma coisa. Aliás, isso que eu acabei de descrever é o fenômeno que se chama de overnight, que é na realidade o que uma determinada quantia vai se valorizar ou vai render quando depositada e sacada de um dia para o outro. Quando depositada num dia e sacada logo no outro. Muitas pessoas, principalmente a classe média, faziam isso para poder não perder tanto o poder de compra, porque o fenômeno que ocorria no Brasil era um fenômeno conhecido como inércia inflacionária. O que é a inércia inflacionária? A inércia inflacionária é um fenômeno no qual os preços aumentam e a partir do aumento dos preços existe uma pressão para o aumento dos salários. Portanto, aí está envolvido também uma questão política sindical, nessa pressão para o aumento dos salários. A partir do momento em que os salários aumentam, as empresas veem um aumento de salário como um aumento de custo e, portanto, como uma redução de margem de lucro, e elas aumentam novamente os preços. E ao aumentar novamente esses preços, existe uma pressão para que os salários aumentem uma vez mais. Então, o nome disso é inércia inflacionária. Inércia por quê? A inércia é a tendência de um corpo a permanecer fazendo o que ele está. Se ele está em movimento, é a tendência que ele tem de permanecer em movimento. Se ele está parado, é a tendência que ele tem de permanecer parado. Portanto, os preços no Brasil estavam em movimento. Ao estar em movimento, existia a tendência de continuarem em movimento devido a esse fenômeno que eu expliquei de maneira um tanto quanto superficial, mas que ilustrativamente nos é suficiente, ok? Então, isso rendeu ao presidente bastante impopularidade, porque ele impediu que as pessoas que tinham algo guardado na poupança sacassem 100% daquilo que elas tinham direito. Ele permitiu que as pessoas sacassem apenas 25% daquilo, dos rendimentos a que tinham direito. E tem mais, assim, algumas pessoas, elas na realidade guardavam dinheiro na poupança não colocando num dia para sacar no outro, mas como um investimento de longo prazo para poder ter a capacidade de comprar um carro ou de comprar a casa própria e, portanto, no momento em que essa poupança ficou retida, que esses rendimentos mais a poupança ficaram retidos, muitas pessoas tiveram que adiar o sonho, digamos assim, de comprar a casa própria ou um carro. E devido à incerteza gerada por esse tipo de política, muita gente entrou em depressão, muita gente acabou, bem, tomando atitudes drásticas, né? Então, o contexto, o cenário era de desconfiança para com o governo e também um cenário de questionamento, ok? Então, vamos analisar o resto.
Portanto, o Plano Collor rendeu ao presidente grande impopularidade e motivos políticos levaram ao seu impeachment. Entretanto, deve-se ressaltar que foi com Collor que o projeto privatizante das empresas estatais teve início. A questão das privatizações que nós criticaremos relativas ao Plano Real, é importante que se ressalte que teve início ainda em Collor. Sobre a política industrial, esta política consistiu na abertura comercial e na exposição das empresas brasileiras à concorrência estrangeira, através de mecanismos como a eliminação de todas as isenções, ou seja, dos impostos sobre importação, dos subsídios, enfim, suspensão da exigência de programação anual para importar e extinção das zonas de processamento de exportações, ou seja, zonas em que as mercadorias produzidas para exportação gozavam de isenções fiscais importantes que as estimulavam a serem competitivas no mercado internacional. Portanto, o Collor expôs a indústria brasileira a uma concorrência internacional. E a verdade é que a indústria brasileira não estava preparada para isso. Como nós falamos, de fato houve durante bastante tempo um protecionismo praticado com relação à indústria brasileira, que nós não detalhamos aqui neste trabalho, mas que foi um protecionismo estéril, porque ao mesmo tempo em que se protegeu, não se estimulou um aumento de produtividade. E é importante lembrar que o aumento de produtividade nas sociedades desenvolvidas normalmente acontece através do investimento estatal na pesquisa científica, tá? A política cambial ficou determinada pela não interferência do Banco Central, deixando os agentes autorizados a operarem com moeda estrangeira ditarem a oferta e a demanda das divisas. Portanto, o valor do dólar relativo à nossa moeda, que à época era o cruzeiro, ficou completamente determinado pela oferta e pela demanda de dólar no mercado especulativo nacional. Isso significou que o governo não agiu nem para aumentar o preço do dólar, o que poderia, como é que eu posso dizer, favorecer os produtores nacionais que exportam, e nem para diminuir o preço do dólar, o que neste caso favoreceria os importadores. Bem, que depende do contexto. Se você me perguntar qual é a melhor política a ser adotada, eu digo depende. Depende do contexto, depende do estágio das nossas forças produtivas. Bom, comecemos aqui a analisar os resultados. Os resultados do plano anti-inflacionário de caráter ortodoxo, veja que um plano de caráter ortodoxo ele está dado como um plano que foca na redução da demanda. Quando o Collor retém a poupança das pessoas, ele está focando em diminuir o poder de compra dessas pessoas, nem que seja no curto e no médio prazos, já que 18 meses depois essa poupança seria liberada. Mas vejamos os resultados. A queda abrupta da inflação, ok? Esse realmente era um dos objetivos, mas a que custo? Porém, à custa de uma enorme recessão. Esse é o efeito produzido por políticas de caráter ortodoxo. Na verdade, políticas de caráter ortodoxo que na história do Brasil podem ser observadas nos governos FHC, no governo Dilma, no governo Temer e agora, mais radicalmente, no governo Bolsonaro. A outra consequência foi a queda do PIB de 4% em 1990, ou seja, o PIB caiu 4 pontos percentuais em 90, o crescimento do desemprego e a redução da renda, como consequência da recessão causada pela política ortodoxa. Posteriormente, com a remonetização da economia, ou seja, com a liberação das poupanças, ou seja, a inflação voltou
iniciando-se o processo de instabilidade institucional bastante conhecido, que gerou o impeachment de Fernando Collor de Mello. Então, o que ocorre aqui é muito ilustrativo de políticas ortodoxas, certo? Portanto, não adianta nem congelar os preços sem mexer na estrutura produtiva, ou seja, sem turbinar, por exemplo, as empresas estatais que possam produzir energia e matérias-primas e bens intermediários para que a indústria nacional se fortaleça. Não adianta congelar os preços se não fizer isso. Também não adianta reter a renda das pessoas e, ao mesmo tempo, não investir na competitividade das empresas nacionais. Reter a renda das pessoas e abrir o mercado nacional de forma a tornar as mercadorias importadas mais baratas só tem como consequência a redução da inflação, é verdade, e uma manutenção durante um pequeno espaço de tempo do poder de compra das pessoas, já que os produtos importados passam a ser mais baratos, a quebra de boa parte da economia nacional, porque tem que competir com produtos industrializados importados mais baratos, e ao incorrer na quebra dessas empresas nacionais, no desemprego, certo? Por exemplo, como a gente exemplificou aqui, crescimento do desemprego, entendeu? Crescimento do desemprego significa redução da renda. Então, o que ocorreu, e redução do crescimento também. Então, o que ocorreu é que no momento em que, digamos assim, essa corda da quantidade de dinheiro que foi mantida, retida durante esse tempo estourou, a inflação voltou, porque estruturalmente não se mexeu no funcionamento da economia nacional, ok? Agora nós nos prestaremos a analisar o Consenso de Washington, no tópico 3.3, que se chama Um modelo à procura de um laboratório, ou seja, argumentos, teorias desenvolvidas no seio das instituições de Estado dos Estados Unidos da América, que os próprios Estados Unidos não se prestaram a praticar lá dentro. Esses modelos estavam à procura de laboratórios, portanto, se transformaram, já que na América Latina ocorria o advento de governos subservientes ao FMI, às instâncias do Banco Mundial e aos governos norte-americanos, sejam eles democratas ou republicanos. Este modelo se transformou em um projeto para a América Latina. Então, ao final dos anos 1980, elaborou-se um consenso entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque gestado em reuniões entre o FMI, entre o governo dos Estados Unidos e entre o Banco Mundial, todos eles com sede em Washington, sobre o melhor caminho para o desenvolvimento dos países latino-americanos. Portanto, a nossa sorte estava sendo decidida dentro de birôs, escritórios no exterior. Isso soa muito estranho, mas infelizmente é comum na nossa história. Notadamente o Consenso de Washington. Com diretrizes de caráter liberal, o consenso ditou sobretudo as políticas econômicas dos países do Cone Sul, a América do Sul, com ênfase especial no combate à inflação durante os anos 1990. O Luiz Filgueiras comenta a esse respeito. Em todos os lugares onde foram adotados esses planos preconizados pelo Consenso de Washington, seguiram sempre o mesmo roteiro. Primeiro, combate à inflação através da dolarização da economia e valorização das moedas nacionais. Guardem essa expressão e essa informação. Dolarização da economia e valorização da moeda nacional.
associado a uma grande ênfase na necessidade do ajuste fiscal, guardem esta outra expressão, ajuste fiscal, acompanharam a realização de reformas do Estado, outra coisa para guardar, reformas do Estado, sobretudo privatizações e mudanças na Seguridade Social, desregulamentação dos mercados e liberalização ou internacionalização comercial e financeira. O Luiz Filgueiras joga essas informações para a gente e cabe a nós, a partir da análise do que se sucedeu depois do Plano Collor, a partir do momento em que assumiu o vice do Collor, quem seja o Itamar Franco, e a partir do momento da elaboração e do momento em que foi posto em prática o Plano Real, ainda na gestão Itamar Franco, e que foi aprofundado no governo FHC. Estrutura de preços relativos e congelamento. Aqui, quanto tempo nós temos? Nós estamos em 15 minutos. Portanto, talvez seja melhor deixar a estrutura de preços e congelamento para o próximo vídeo, para que nós não queimemos muitos neurônios antes de passar ao final dessa etapa que analisa o final dos anos 80 e o começo dos anos 90 e desaguar realmente na análise do Plano Real, que é isso que nós faremos a partir do próximo vídeo, ok? Curtam, compartilhem, comentem. Massa, valeu!